Graça e paz, queridos irmãos. Esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e hoje nós estamos aqui para trazer mais uma porção da palavra de Deus. Nós estamos nesse momento participando do desafio de leitura da Bíblia diariamente. Então a gente está no desafio de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse durante esse ano de 2025. Se você tem um desejo de aprender a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a gente está aqui. O canal chegou exatamente para te ajudar nessa função. Se você é novo aqui no canal, por favor, de graça, não custa nada, dá uma curtida no vídeo, faz um comentário, traga sua dúvida e principalmente segue aí o canal, que nasceu agora essa semana, então se você puder colaborar e ajudar, vai tornar esse vídeo aí mais relevante para outras pessoas, para que elas também possam ler a palavra de Deus. E se você quiser aprofundar de forma 100% gratuita, existe um grupo de estudo bíblico, onde a gente vai estar lendo a Bíblia junto, a gente vai estar inserindo estudos e comentários diariamente. Então, se você quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor, o link vai estar na descrição desse vídeo, ok? Vamos embora para o desafio? Hoje nós temos a porção no livro de Levítico, do capítulo 10, 11 e 12. Essa é a nossa leitura do dia, o nosso 35º dia, seguidamente da leitura da palavra de Deus. No capítulo 10 do livro de Levítico, a gente inicia esse capítulo com a morte dos dois filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú. E esse incidente ocorreu de forma trágica devido à desobediência e desleixo daqueles que eram sacerdotes. Lembrando que Arão foi colocado como sumo sacerdote, primeiro sumo sacerdote da inauguração do tabernáculo da presença, da tenda do encontro, e os seus filhos também foram consagrados e separados para serem sacerdotes, ou seja, servir a Deus, ministrar a Deus e trazer essa ministração para o povo de Israel. E Nadab e Abiú, como os filhos mais velhos, estavam naquele momento dentro da tenda do encontro, só que eles resolveram oferecer incenso, acender incenso, primeiro através de um incensário que não fazia parte do tabernáculo. Então eles trouxeram incensários próprios, acenderam fogo, começaram a oferecer incenso, só que isso foi considerado um incenso estranho perante os olhos de Deus. E naquele momento Deus se encheu de ira, e possivelmente dois detalhes, não está muito explícito no texto, em Levítico capítulo 10, mas provavelmente eles tentaram adentrar com esse incensário estranho, com fogo estranho, dentro do lugar dos santos, ou seja, o lugar onde estava a arca da presença, a arca da aliança. Ok? Então, a partir desse momento, Deus ele envia o seu fogo e ali acaba fulminando ali, exterminando Nadab e Abiú por causa desse ato, vamos dizer assim, imprudente, desobediente. Fazer as formas do jeito que a pessoa quer é muito perigoso diante da face de Deus. E, infelizmente, foi o que aconteceu com Nadab e Abiú. E também, possivelmente, não está explícito no texto, mas alguns estudiosos apontam que provavelmente eles também estavam bêbados, ou seja, tinham bebido bebida forte. Essa teoria pode ser realmente verdade, que logo em seguida Deus ele chama Arão e ele começa a dar ordem com relação à ministração dos sacerdotes perante a tenda do encontro. Eles não poderiam ter bebido vinho, ter bebido bebida forte. Então era proibido ministrar diante de Deus a partir do momento que você ingeriu bebida alcoólica. Então, felizmente, o capítulo 10 ele começa com essa questão que nos passa uma lição de zelo e temor diante da presença de Deus, e sempre lembrando, Deus é santo, ou seja, é separado. E nós somos pecadores, então isso gera um certo medo. Não é medo que deve gerar, mas temor. Por quê? Porque Deus sabe que nós somos pecadores, nós temos pecados e nós estamos se movendo para ser aperfeiçoados em Cristo. O problema de Deus com o pecado é quando um homem age de forma desinteressada contra o pecado, ou seja, ele não se move para retirar esse pecado da vida. Então ele se move como se nada tivesse acontecido. De forma desinteressada, ele se move conforme o seu próprio interesse. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú. Ok? Então, eu sei que sobre nós ainda existem coisas a serem aperfeiçoadas, mas o que Deus cobra do nosso coração nesse momento não é a perfeição, mas é uma intencionalidade em mudar
de vida, mudar de patamar e extirpar o pecado na nossa vida, ok? Então fica essa dica para vocês. E na sequência, Arão e seus outros 2 filhos, Eleazar e Itamar, eles não puderam nem enlutar pela morte dos irmãos e do filho, porque no costume geralmente rasgava as vestes, pranteava e tal, só que eles estavam colocados numa posição dentro da tenda. Então foi colocado explicitamente para Arão e seus filhos, vocês não vão poder se lutar, porque se vocês rasgarem as vestes, enfim, sair desse posicionamento daqui, vocês também correm o risco de morrer. Então vocês permaneçam nesse lugar, e aí acontece, sim, um lamento, um pranto, mas entre o povo, com relação às mortes de Nadab e Abiú, ok? Seguindo e finalizando já o capítulo 10, as instruções de Deus com relação àquilo que eu falei, que possivelmente Nadab e Abiú estavam bêbados. O próprio Deus não fala nem diretamente a Moisés, mas chama Arão para dar essa orientação com relação à proibição de ingerir bebida alcoólica a partir do momento que os sacerdotes forem ministrar ao Senhor, ok? Então isso deixa bem claro, e Deus ele deixa explícito que é necessário estar puro, separado e santificado para ministrar diante da presença do Senhor, porque o santo não mistura com o profano, ok? Dando sequência, vamos entrar no capítulo 11, e aí entra uma longa lista de Deus ensinando ao seu povo animais que são considerados puros e animais considerados impuros. Com relação ao critério que Deus utilizou para determinar aquilo que é puro e que é impuro, isso é incerto, vamos dizer assim, não há um consenso, ok? Mas o que é sabedor é que Deus determinou uma listagem daquilo que pode ser ingerido, aquilo que pode ser tocado e aquilo que não pode ser ingerido, né, na dieta do povo de Israel. E aí eu vou destacar alguns pontos, né? Destaque aí para a proibição de carne porco, né? Ingestão de carne suína proibido. Para os animais aquáticos, né? Aqueles que vêm do mar, rios, a proibição de todos os animais que não possuem escamas e barbatanas, Logo, o nosso querido e amado, né, camarão, lagosta, etc., estava fora da lista dos animais puros, então não podia fazer parte da dieta de Israel, ok? Isso daí para muitos é um alívio, isso foi abolido, mais adiante a gente pode falar sobre isso. Nesse capítulo encontramos também um desejo central no final do capítulo 11, a gente já está quase caminhando para o final desse vídeo. Encontra-se um desejo central do coração de Deus para com os homens, para com o seu povo. Ele é repetido 2 vezes em sequência no versículo 44 e 45 do capítulo 11 de Levítico, aonde o Senhor repete o seguinte refrão: sede santos, pois eu sou santo. Ele fala isso no versículo 44, ele fala isso no versículo 45. Então, aqui Deus está externando o desejo do coração dele. Ei, eu estou separado. Eu estou aqui separado por um propósito. Eu sou o que sou e eu sou santo. E Deus ele nos pede para que nós sejamos santos. Mas, pastor, a gente é pecador. É muito difícil ser santo, separado. Então, Deus, ao longo da história, principalmente a partir da vinda do seu Filho, Jesus, ele nos deu ferramentas e instrumentos, principalmente pela presença do Espírito Santo dentro de nós, a nos capacitar a nos tornarmos santificados perante a presença de Deus, ok? Então, pensa uma coisa comigo. Se Deus diz que é algo e ele pede para que nós sejamos a mesma coisa, Deus, Pai, jamais nos pediria algo que a gente não teria condições de alcançar, ok? Pense um pouco nisso. Se Deus está pedindo para que a gente seja santo, é porque existe sim a possibilidade da gente andar de forma separada, santificada, e se relacionando cada vez mais profundo com a presença de Deus, ok? Então, o primeiro passo para que a gente possa entrar num período de santidade, de separação, de santificação, é ser intencional, se mover nas suas orações, desejando que isso aconteça sobre sua vida, ok? E já finalizando o capítulo 12, ele é bem curtinho, vocês repararam, para aqueles que leram, fala sobre o período de separação da mulher, né? O tempo de separação da mulher e o ritual de purificação das mulheres após o parto, ok? Parece um pouco estranho, poxa,
mas a mulher, após a dar à luz, ela se torna uma mulher impura. Então, queridos, ela é considerada impura dentro ali do contexto ali do que Deus está falando, porque na hora do parto, a mulher acaba perdendo sangue. E o sangue é considerado a vida, né? Pelo próprio Deus e pela própria palavra. Fala que o sangue, né? A vida está no sangue. Então, quando a mulher ali naquele momento do parto, ela gera aquela criança, ok? É um dom da vida. Isso é maravilhoso. Deus ele não está diminuindo isso. Mas naquele momento ali é uma perda de sangue. Quando é uma perda de sangue, é como se a mulher se tornasse naquele momento, por aquele período, incompleta. Ela não está completa na sua plenitude de vida por causa da perda de sangue. Isso aí, a mulher passa a ser considerada impura por um período, mas após um período, depois do parto, o nascimento de um menino ou uma menina, ela vai passar por rituais de purificação. E aí também entra as condições sociais. Se ela for pobre, ela pode, por exemplo, ofertar pombas, né, 2 pombinhas, uma para expiação do pecado, outra para o holocausto, e ela se torna pura outra vez, ok? Essa é a porção de hoje. Se você gostou, mais uma vez eu te peço, não deixe de dar o like aí, comente, comente e fale sobre suas dúvidas, eu vou estar respondendo para você, e siga o nosso canal, ok? Até aqui eu deixo a graça e a paz do Senhor Jesus, e você já sabe que amanhã teremos muito mais. Shalom!